Hoje eu quero conversar com você sobre um dos livros mais impactantes que eu já li na minha vida, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Você certamente já ouviu falar desse livro, ele é um best-seller, já foi publicado em mais de 50 idiomas e estima-se que mais de 16 milhões de exemplares já tenham sido vendidos em todo o mundo. Só que tem uma diferença enorme entre você só ler esse livro e você realmente permitir que ele te confronte. Esse livro foi escrito em 46 por um psiquiatra austríaco que sobreviveu aos horrores dos campos de concentração nazista. Um homem que perdeu praticamente tudo, quase toda a sua família, seu trabalho, seus bens. E ainda assim, ele saiu dessa experiência com uma conclusão muito profunda: que o ser humano pode perder praticamente tudo na vida, menos a liberdade de escolher com qual atitude você quer enfrentar a própria vida. E é impossível você ler esse livro e não repensar sua própria vida, e não ressignificar aquilo que você chama de problema hoje. E principalmente a forma que você reage ao que te acontece. Na maior parte dos casos, o que nos acontece são coisas praticamente banais, se a gente botar elas em contexto em relação à tragédia que acontece num campo de concentração. Então, hoje eu quero compartilhar com você 7 coisas que eu aprendi lendo o livro Em Busca de Sentido e me aprofundando na vida e obra de Viktor Frankl, e que eu sinceramente acredito que podem te ajudar muito a viver uma vida mais leve, mais alegre, com muito mais sentido a partir de agora. A primeira delas é que o ser humano não vive só de prazer ou de poder. Uma das primeiras coisas que Viktor Frankl faz no livro é criticar duas ideias muito populares na psicologia. Freud dizia que o ser humano é movido principalmente pela busca do prazer. Já o Adler dizia que o ser humano é movido pela busca de poder. E o Frankl discordou solenemente desses dois, depois de viver uma experiência tão extrema, e ele concluiu uma coisa bem diferente. Ele dizia que o ser humano era movido por busca de sentido. Quando uma pessoa encontra um sentido verdadeiro para a vida, ela é capaz de suportar sofrimentos enormes. Mas quando a vida perde o sentido, até circunstâncias aparentemente favoráveis podem se tornar insuportáveis. Isso explica muito da nossa crise moderna. A gente vive numa sociedade que tem mais conforto, mais tecnologia, mais opções do que qualquer outra geração da história. E, no entanto, a gente nunca viu tanta gente ansiosa, vazia, desorientada, porque o prazer não sustenta uma vida, o poder não sustenta uma vida, só o sentido nos sustenta. Segunda coisa é quem tem um porquê suporta quase qualquer como. E talvez essa seja a frase mais famosa atribuída a Frankl, mas na verdade ela é uma frase de Nietzsche que diz: quem tem um porquê para viver suporta quase qualquer como. E o Frankl viu isso acontecer de perto dentro dos campos de concentração. Pessoas que tinham algo ou alguém por quem viver tinham muito mais forças para resistir. Às vezes era um filho esperando do lado de fora, às vezes era o desejo de terminar um trabalho importante, e às vezes era simplesmente uma decisão moral mesmo de não se tornar pior do que aqueles próprios carrascos. E enquanto isso, pessoas com problemas aparentemente bem menores chegam a perder completamente as esperanças e às vezes até desistem da própria vida. E isso mostra pra gente algo muito importante. O ser humano precisa de um horizonte futuro. Precisa de alguma coisa que puxe ele para frente, que o sustente, né? E isso é particularmente importante nos períodos difíceis da nossa vida. Porque quando a vida vira apenas sobrevivência, você fica sem direção, tudo parece meio sem finalidade, o espírito humano começa a se quebrar e ele não tem aonde se segurar. Terceira coisa, o sofrimento pode ter sentido. Essa é uma das ideias mais profundas e também mais difíceis para a gente de assimilar desse livro. Frankl não romantiza o sofrimento. Ele não diz que sofrer é bom em nenhum momento. Só que ele mostra algo que a nossa cultura tem muita dificuldade de aceitar, que nem todo sofrimento pode ser evitado. Existe doença, existe perda na vida, injustiça, morte. E quando a gente não consegue mudar a situação,
A única liberdade que nos resta é escolher quem a gente quer ser dentro dessa situação. Frankl dizia que, mesmo nos campos de concentração, ainda existia uma liberdade que ninguém podia tirar dessas pessoas, que era a liberdade de escolher a própria atitude. E isso é muito profundo, porque significa que a dignidade humana não depende totalmente de circunstâncias externas. A dignidade humana depende, em grande parte, de como a pessoa escolhe responder ao seu destino. E isso nos remete a uma ideia profundamente cristã, apesar do Frankl ser judeu, que é a ideia da cruz. A cruz nunca desaparece da vida humana, mas ela sempre pode ser transformada, pode ser redimida. E o quarto, a felicidade não pode ser perseguida diretamente. Frankl também fala uma coisa muito interessante sobre a felicidade. Ele diz que a felicidade não pode ser o objetivo direto da vida. E por que que ele diz esse negócio? Porque quanto mais a pessoa tenta forçar a própria felicidade, parece que mais ela escapa. A felicidade, ela é como um efeito colateral. Ela aparece justamente quando a pessoa se dedica a algo maior do que ela mesma. Quando a pessoa se entrega a uma missão, a um trabalho, a uma vocação, quando ela se entrega a um amor verdadeiro. Ou seja, a felicidade surge quando a vida deixa de girar dentro do nosso próprio umbiguinho ali, do nosso próprio ego. E isso também é profundamente contracultural hoje, digno de cancelamento. A gente vive numa época em que diz o tempo inteiro: ai, você precisa pensar em você, priorize as suas necessidades, faça o que te faz feliz. Só que a experiência humana mostra algo muito diferente disso. As vidas mais felizes costumam ser aquelas que estão orientadas para fora de si mesmas, para Deus, para os outros, para uma grande missão. Quinto, o vazio existencial é uma doença do nosso tempo. Frankl cunhou um termo muito interessante, que é o tal vazio existencial. É aquela sensação de que a vida tá meio xoxa, meio sem direção. Sabe quando você cumpre as tarefas do dia, você trabalha, você faz o que tem que fazer, resolve os problemas, cumpre todas as suas obrigações, só que no fundo, existe uma pergunta silenciosa que te atormenta, que é: para que tudo isso? Segundo Frankl, esse vazio se tornou muito comum na modernidade, porque durante muito tempo as tradições, a religião, a cultura, elas davam uma direção muito clara para o ser humano. Hoje muita gente perdeu essas referências, só que continua tendo a necessidade de sentido. E quando essa necessidade não é atendida, aí aparece uma lista longa de sintomas: ansiedade, depressão, desorientação, a tal sensação de vazio. E muitas vezes o que que a gente faz? A gente tenta preencher esse vazio com coisas que não resolvem o nosso problema. Mais consumo, mais distração, mais trabalho, mais estímulos, mais eventos. Só que o vazio existencial não se resolve com estímulos ou coisas. Ele se resolve apenas encontrando o sentido da sua vida. Sexto lugar, cada vida tem um sentido único. Uma coisa muito bonita que Frankl diz é que o sentido da vida não é algo genérico. Não existe uma fórmula universal, um aplicativo, um planner, um guru que consiga te dar uma fórmula, algo que sirva para todo mundo. O sentido da vida é sempre algo concreto e estritamente pessoal. E esse sentido muda de acordo com as suas circunstâncias, com a sua história, com as suas responsabilidades, com os desafios que vão se apresentando, cada dia novos desafios que aparecem pelo seu caminho. Isso significa que ninguém pode viver a sua vida por você. Ninguém pode responder por você as perguntas que a realidade te faz. E aqui tem uma inversão bem legal. Normalmente a gente se pergunta: qual é o sentido da vida? Frankl diz que, na verdade, a pergunta está errada. A pergunta certa é o que a vida está perguntando para você. E em cada situação, isso exige uma resposta diferente. Às vezes a resposta é agir, às vezes a resposta é amar, às vezes a resposta é suportar,
Às vezes a resposta é renunciar. Mas a vida está o tempo inteirinho nos pedindo algum tipo de resposta. Sétimo, o ser humano é responsável pela própria vida. Talvez a grande conclusão deste livro seja que a vida exige responsabilidade. Frankl diz que cada pessoa precisa viver como se estivesse sendo observada por alguém que ama profundamente, ou como se tivesse que prestar contas da própria vida. Veja mais um conceito cristão aqui. Já ouviu até tua mãe gritar aí no seu ouvido, sabe quando você estava fazendo uma bobagem? Ela falava assim, Deus está vendo? Isso lembra muito uma dimensão espiritual da nossa existência. A ideia de que a vida não é simplesmente matéria, um acidente biológico. A nossa existência tem peso, tem estatura. As nossas escolhas, elas importam. E aquilo que a gente faz com o tempo que a gente recebe tem muito significado. Diz muito sobre para onde a gente está indo. E isso muda tudo. Porque quando a pessoa entende que a vida tem um sentido, ela começa a viver com muito mais consciência, com muito mais responsabilidade, com mais seriedade. Não é só uma seriedade pesada, sabe? Uma coisa sisuda, mas uma seriedade de quem sabe que a vida é muito preciosa. Ela tem muito valor. Depois de ler o livro Em Busca de Sentido, uma coisa ficou muito clara para mim. O maior perigo da vida moderna não é o sofrimento, como as pessoas acham. O maior perigo é viver uma vida sem sentido. Quando a vida perde o sentido, o trabalho vira um fardo, os relacionamentos ficam rasos, os dias parecem monótonos, todos iguais. Agora, quando existe um sentido verdadeiro, até aqueles dias mais difíceis encontram um lugar dentro da história da nossa vida. Talvez a grande pergunta que esse livro deixa para a gente seja: qual é o sentido que está orientando a sua vida hoje? Porque, no final das contas, a vida não pergunta quanto prazer você teve, ela pergunta o que é que você fez com a vida que você recebeu. Então, se você ainda não leu este livro, eu recomendo muito que você leia. Se você já leu, me conta aqui nos comentários qual foi a maior lição que você tirou dele. Fique com Deus e até o próximo vídeo.